Boa noite. E a paz do Senhor para os crentes. Deus é bom demais, né? Eu sinto muito por vocês, pelo calor que vocês estão passando, porque lá em Seropédica tem muito mato, muita árvore, está quente a beça, imagine aqui. Fico imaginando aqui, né? Então que Deus sustente aí a sua saúde, porque não é fácil, né? Infelizmente, a gente fica muito vulnerável nesse calor, né? Mas é isso aí. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Bem, o tema desta noite é cuidado. Eu botei lá uma placazinha no nosso grupo de cuidado, já para chamar a sua atenção. Essa palavra, ela é derivada do latim cura. Olha que bacana. Você nem sabia disso, né? Então, pode ser um alerta, né, para preocupação e cautela quando a gente grita, né, vamos dizer, uma criança, né? Cuidado! Então, é um cuidado, né, com um ponto de exclamação. Cuidado! Vai cair! É interessante. E, naturalmente, também ela se refere ao tratamento ou assistência, né, médica. Como está o Bolsonaro? Com cuidado médico. Né? Muito cuidado mesmo, vai fazer mais uma cirurgia. Caramba, ele só vai perder para Carla. Né? Que não é brincadeira não. Vai fazer cirurgia assim, lá em Deus me livre, né? Mas também pode se referir o tratamento ou a assistência, né, que Deus tem dado para nós. E eu quero falar justamente sobre isso. Né? Hoje me deram a palavra, um horário bom, a gente vai chegar mais cedo ou vai para o shopping, né? Aí você escolhe, vai ser legal, né? Está muito calor. Então pode se referir naturalmente ao cuidado de Deus, significando aquela atenção que Deus tem, aquele zelo, né, aquele desvelo, aquela preocupação, aquela responsabilidade por algo ou por alguém, né, e envolvendo naturalmente uma atitude de carinho, de cuidado, né? E a gente, como o pastor Adriano falou, nós estamos estudando aí os profetas menores e a gente observa o cuidado de Deus com a sua nação. É um cuidado fora de série. A gente está falando sobre juízo, né? O juízo de Deus. E a preocupação é quando começar a cair o juízo de Deus sobre o Brasil. Eu acho que já começou, né? Sobre o Rio de Janeiro, São Paulo, essas grandes cidades, né? E eu fico imaginando que a gente tem aprendido que a prova é para edificação nossa, para a gente crescer, para a gente, né, desenvolver. Agora, o juízo é para destruição. Nós estamos aprendendo isso, né? Então, o juízo é quando, de fato, a nação se volta contra Deus, abandona seus preceitos, abandona a sua palavra e não sei o que será de nós, né? Então, cuidado esse que só Deus tem por você. Porque às vezes a gente está tão envolvido, né, em problemas, em dificuldades, nessas lutas do nosso dia a dia. É como eu falei, né, na pregação passada, né?
como não ser covarde, né? Que Deus chamou lá aquele pessoal para combater os amalequitas, aquela coisa toda, e tinha lá milhares e milhares de homens para guerrear, e Deus separou só 300 e mandou o restante para casa, né? Aí foi o tema, a volta dos que não foram, né? E de fato não foram, né? Eles foram convocados, estavam ali, e Deus dispensou. E Deus usou uma sabedoria, né, típica mesmo de Deus, né, típica de Salomão, né, sabedoria que Deus deu a Salomão. E ele separou então aquelas pessoas que naturalmente estavam ali porque foram convocadas, mas na realidade estavam acovardadas. A Bíblia chama de covarde. Eu, naturalmente, né, quando eu preparei a mensagem, já conhecendo o texto, aquela coisa toda, e eu fiquei imaginando, né, gente, como não ser covarde? Né, foi o que eu falei na pregação. Eu repito hoje, como não ser covarde? Quando você recebe uma notícia de que você perdeu uma pessoa que você amava, como não ser covarde? Quando você recebe uma notícia de uma doença incurável, como não ser covarde? Então é muito complicado, né? Mas mostrei biblicamente que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos apoiando, principalmente nos momentos mais difíceis que nós passamos, principalmente. Acredite, Deus conhece as suas lágrimas, sabia? Ele sonda o seu coração. Ele sabe o quanto você está sofrendo a ponto de lhe ajudar. Olha que bacana. Porque tem gente que não ajuda, né? E aí, então, ficamos nessa situação. Então, esse cuidado de Deus que Ele tem por nós, é muito bacana. Eu repito, às vezes a gente não percebe isso. Tamanho o envolvimento das dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas, e a gente pensa até que Deus não está nos ouvindo, amém? Pô, parece que Deus não está ouvindo, Deus não responde. Nós somos assim, né? Então, cuidado é uma atitude, abrange mais que um momento de atenção. Você tem cuidado do seu marido? Tem cuidado da sua esposa? Viu? E aí? Vamos pensar nisso? Cuidar do marido, cuidar da esposa, uma coisa tão bacana, né? Acho que isso é exemplar. Então, que Deus abençoe aí. Você continue cuidando dessa pessoa que você ama, né? Gente, cuidar não é só fazer comida e lavar roupa, não. Tem coisas maiores, né? Então é isso aí. É uma atitude bacana, né? Essa atitude faz parte da vida cotidiana de qualquer pessoa. Esse cuidar, né? Faz parte da nossa vida. A gente tem um extremo cuidado pelos nossos filhos. A gente tem um extremo cuidado por aquele presente que nós recebemos. Aquela coisa que nós guardamos, né, de recordação, cuidado tremendo. Então, já somos cuidadosos de uma forma cotidiana. E a gente precisa aprender, né, que Deus está cuidando do seu povo. Talvez a gente não perceba, né, porque o mundo está de cabeça virada. Né, a gente está vendo aí, no estudo a gente está vendo, parece que a gente está estudando o mundo hoje. E era naquela época, falando de corrupção, falando de obras sociais que não são feitas pelo Estado, principalmente, né? E outras entidades. Quer dizer, tudo isso nós estamos estudando e parece que
estamos estudando a história do Brasil hoje. Né? E Deus, naturalmente, né? Como diz aquele crente assembleano, né? Deus vai pesar a mão. Eu tenho medo disso tremendo, gente. Caramba, Deus vai pesar a mão. A mão de Deus é grande a beça. Imagine se pesar. Né? Então, eu pergunto a você, você tem cuidado de alguém? Pensa nisso. Né? Você tem cuidado de alguém? Legal. É muito importante porque se nós somos cuidados por Deus, nós precisamos retribuir isso. Né? Nós precisamos entender que Deus, Ele opta pelo amor. E para cuidar tem que ter amor. Né? Senão, não dá para cuidar. Você tem se cuidado? Essa é uma outra pergunta. Você tem se cuidado? Eu estou preocupado, falei para a Carla, acho que eu estou engordando. Aí a Carla, estou mesmo. E caramba, deve ser essas festas. Come pra caramba, gente, comida no Natal, que, né, igual aquele cara comeu até cair roxo, duro. Né? Gente, mas aí já falei, ó, ano que vem, parou, acabou o Natal lá em casa. Né? Vamos comprar o quê? Compra um pedacinho de pernil só. Né? Faz lá uma farofa, um negocinho. Mas a gente compra tanta coisa. Você já percebeu? Você comeu mal o ano todo. Mas dia 24 para 25, tu arrebentou a boca do balão. Caramba, comeu tudo, até do vizinho. Olha só, que guloseima. Né? Acho que é por isso que a Bíblia diz que a gula é pecado, viu? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, de fato, e eu repito a pergunta, você tem cuidado de você? Né? Você tem cuidado do seu corpo? Por que cuidar do corpo? Não é vaidade. Né? A gente sabe hoje que tem várias formas de cuidar do corpo, né? Mas levando em consideração a Bíblia, né? O que Deus adverte? Que você tem que cuidar do corpo, porque o Senhor chama o seu corpo de santuário de Deus. Olha que bacana isso. Você percebe, às vezes eu fico, né, sem crítica, só comentário, por favor, né? Eu fico olhando esse pessoal hoje moderno, né? Tudo, né, cheio de tatuagem, né? Quer dizer, as pessoas que, o santuário de Deus, é piercing, é não sei o que, é não sei o que lá, né? Aí eu fico olhando assim e falo, caramba, o santuário de Deus, né? Nós tivemos um pastor que ele era surfista na época e ele tinha tatuagem até no cabelo, né? E aí quando ele se converteu, ele ficou, né, assim meio constrangido, né, por causa de tanta tatuagem, e na maioria das vezes ele ia pregar com uma blusa de manga comprida, para ninguém ficar vendo as tatuagens, né? Que era todo, o corpo todo tomado, né? Então, e fica muito caro para tirar tudo isso, né? Então você vê, por isso nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, né? A gente precisa, o pessoal diz que precisa dormir 8 horas. Gente, eu não consigo dormir 8 horas, é terrível, né? Eu durmo 5, às vezes 6, né? 8 horas dizem que é mais saudável. Se eu dormir 8 horas, o corpo nem quer levantar mais. Parece que já até morreu. Né? Então eu acordo cedo, que eu acordo mais animado. Né? Então cuide do santuário de Deus. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus, viu? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha que peso, gente. Porque o santuário de Deus
que são vocês, é sagrado. Então você vê como tem que cuidar do corpo, desse santuário, né? Às vezes a gente não dorme direito, né? A gente faz muita bagunça, né? Eu lembro que eu, quando era roqueiro, eu pouco dormia, né? Eu saía de casa sexta, ficava sexta, sábado, domingo e voltava na segunda. Estava atrás de uma equipe de rock, viu? E curtindo meu rock. Gente, acabando com o santuário de Deus, né? E Deus teve misericórdia de mim, me resgatou e estou aí, ó, com 68, graças a Deus. Eu podia estar morto, né? Mas graças a Deus Ele me resgatou. Então, na época eu não entendia isso, né? Então, dormia, bebia demais, fumava, fazia um montão de bobagem, porque, né, a gente acaba não entendendo esse santuário, né? Isso que é importante, que Deus diz que nós não temos direito de destruí-lo. Está vendo por que o suicídio não é de Deus? Porque você, eu, não temos direito de tirar a vida, né? Não temos direito de matar este santuário. Então, está aí a dica, né? E a Bíblia diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Amém? Hoje é uma doença que está espalhando no mundo, a tal da ansiedade. Horrível, né? Ansiedade é um problema sério. E quando a coisa foge das nossas mãos, ela vira ansiedade, né? Por quê? Porque a gente começa a duvidar de nós mesmos. A gente não tem recurso, né? Nos falta recurso, nos falta tantas coisas e a gente às vezes não consegue administrar isso. Por exemplo, né, eu até falei aqui no estudo da semana passada sobre a nossa luta, né, quando a Carla adquiriu essa bactéria. E aí aquela coisa toda, e corre para lá, corre para cá, nós passamos correndo clínicas e hospitais durante 40 dias. Sem, né, nenhum sucesso. Plano de saúde, nada funcionou, gente. Incrível como isso acontece, né? Para você ver como a coisa funciona, né? Às vezes a gente tem o melhor plano de saúde e não adianta. Aquela tinha o plano de saúde, né, e as clínicas e os hospitais do plano de saúde não conseguiram identificar o problema da Carla. Só conseguiram identificar quando ela foi internada no Pedro Ernesto e paralisou, porque lá também não conseguiram. Então vai entender o plano de Deus, né? Eu entendo que Deus estava no controle e não deixou ninguém descobrir. Teve até uma doutora que chegou bem perto, né, lá na Nossa Senhora do Carmo, né? A doutora chegou pertinho, aquela coisa toda, e olhou o pulmão da Carla. Aí a Carla pegou uma tal de, como é que é o nome? A inflamação, água nos 2 pulmões, né? E aí eu falei, caramba. Aí a doutora não conseguiu. Ela chegou pertinho da tal da bactéria lá no exame que foi feito, né? E não conseguiu. Era plano de Deus a Carla passar por tudo isso, né? Então, aí veio aquela ansiedade. E agora? Agora a Carla está no Pedro Ernesto, né? Ficou internada, acho que 5 meses, foi para casa, aí voltou para uma revisão, estava com trombose. Mas, aí ficou mais 2 meses, né? No total ficou 7 meses internado, né? E me abandonou, né? Me deixou, me largou, estou lá morando no Pedro Ernesto, né? E aí eu falei, caramba, aí beleza, graças a Deus, saiu, tal, não morreu, está aí, né? E agora?
tratar agora uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Aí me indicaram, né, Sara Kubitschek, lá em Brasília. Não tinha Sara aqui no Rio, na época, né? Eu lembro que a inauguração do Sara, eu até estive lá no dia, a gente foi lá e até o presidente estava lá, o Lula, acredite se quiser, né? E aí nós ficamos preocupados. Como agora tratar da Carla, gente? Né? Principalmente no lugar tão longe. Aí olha só a providência de Deus. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Amém? Faça isso. Coloque isso em prática. Perdeu o controle? Não está dando para você administrar? O emocional tomou conta? Lance para o Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai resolver o problema. E aí o que acontece, né? Aí do nada, a minha cunhada, que morava na Vila Valqueire, ela era vizinha de uma mulher que era secretária de um senador. Aí, aquele papo, né, de mulher, né? Papo de mulher é fora de série, né? É assim, devastador, né? Pega tudo. Mulher tem uma capacidade de... O homem não, só fala de futebol, fala de carro, né? A mulher não, ela pega tudo. Tá. E aí, a Jussara comentou com essa vizinha sobre a situação da Carla. Olha Deus trabalhando, cuidando da nossa ansiedade. Aí a vizinha falou para a Jussara, né? Falou, poxa vida, olha só, eu vou falar com o senador, né? Para ele ver o que ele pode fazer pela sua cunhada. O que um senador pode fazer por nós? Né? A gente não entende isso. Gente, eu sei que ela falou, o senador se interessou e o senador nos levou para Brasília. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eu não conheço o senador, nunca tive contato com ele pessoal. Né? Não. Agora, recebi ordens, né? Você vai, tudo certinho, passagens pagas. Cheguei lá em Brasília, né, com a Carla, aquela dificuldade que a gente não tinha experiência, né? Eu só dirigia carro, nem moto eu dirigia, né? E aí eu comecei a dirigir cadeira de rodas. Olha só que coisa, né? E aí cheguei lá em Brasília, gente, o senador mandou o carro dele oficial pegar a gente. Como é que pode isso? Ficamos lá na pousada. Enfim, você viu que Deus providenciou? Ele cuidou da nossa ansiedade, da falta de recurso, da falta de condição. E nos levou, de repente a gente estava em Brasília. De repente a gente estava numa consulta no Sara que ele marcou. Não foi a gente não fez nada. A gente só tinha que ir. Então eu louvo a Deus por isso. Né? Então para mim esse cuidado de Deus é fundamental. É Ele que nos ajuda mesmo, que nos sustenta. E Carla, graças a Deus, aprendeu muita coisa lá, a sair do carro. Né? Hoje a gente tem, você vê aí a transferência da Carla, né? Do carro para a cadeira, da cadeira para o carro. A gente aprendeu, né? Ganhou tábua, essa tábua que a gente usa, o Sara que nos forneceu. A gente às vezes está na rua, em algum lugar, e vê o cadeirante lá, aquela dificuldade, né? A gente já até doou, né, essas madeiras para a pessoa se transferir, que a pessoa não sabe, não conhece, né? Que ela pode botar a madeira, encostou na cama, ela mesma pode se transferir, sem cair, sem problema. Aprendemos tudo isso lá, graças a quem? Graças a Deus, né, que nos presenteou com isso. Aí depois a Carla
né, passou lá uns dias, veio embora, depois tivemos que voltar. Aí o nosso bispo de Brasília descobriu que nós estivemos lá e ficou chateado comigo. Falou: "Não, mas você foi para uma pousada, eu tendo um apartamento lá grande, tem um quarto que é justamente para receber hóspedes." Ó, tá vendo? E aí na próxima nós fomos para o apartamento do bispo Antônio, né? Antônio Costa. Então você vê, Deus abrindo os caminhos para o tratamento da Carla, para que a gente ficasse um pouco menos sofrido com todos os traumas que passamos. Então, a vida, infelizmente, causa essas coisas. Mas você precisa crer que o cuidado de Deus é muito maior. Então, olha só, se você está passando por alguma dificuldade, né, por algum atrito, alguma preocupação, deposite isso ao Senhor. Fala para Ele, ora para Ele, fala: "Deus, olha só, eu não tenho capacidade de suportar tudo isso. Me ajuda, Deus." Né? E Ele vai ouvir o seu clamor. Né? Porque lá em Isaías 41:10 diz assim: "Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça." Que palavra melhor do que isso? Uma palavra boa dessa que o profeta há tantos anos atrás liberou para hoje a gente está ouvindo, está lendo, está vivendo, né? Tendo certeza de que Deus está conosco, cuidando da gente. O Senhor é quem guarda você, diz a Bíblia, está lá no Salmo 121, versículo 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, olha que bacana, nem de noite a lua, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Então são essas palavras que Deus deixou para nós. Para quê? Para nos animar naquele momento que estamos desanimados, naquele momento que estamos abatidos, que estamos sofrendo. E isso nos anima. Hoje você vai sair daqui muito mais animado. Ô glória, né? Ô, janeiro está chegando. Vamos começar, vamos entrar o ano com os dois pés. Né? É melhor com os dois pés. Né? Deixa essa briga aí da Havaiana para lá. Né? Então entra assim com os dois pés, pronto, está tudo certo. Né? Então, o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus protetor. Ele provê e cuida de cada detalhe da sua vida. Olha que bacana, cada detalhe. A gente está preocupado amanhã, tem tanta coisa para fazer, né? Tem tantos compromissos. Ai meu Deus, a fatura do cartão. Esse cartão então parece um troço, né? Persegue a gente, né? Mas bobagem, tem saída. Está lá escrito assim, pagamento mínimo. E se enrola toda, a vida toda, né? Então, é isso aí, né? Isso não é conselho, não. Você percebe que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Você acredita nisso? Será que é verdade? Está lá em Mateus, né? Capítulo 10, versículo 30. Vamos ver se está mesmo. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha lá, todos contados. O evangelista Mateus não ia falar isso por falar. A Bíblia diz que Deus sabe até de uma folha que cai da árvore. Eu fico doido, Deus deve ficar desesperado lá em casa, porque gente tem folha em tudo que é lugar. Tem uma folha que o pessoal está na bronca lá. A Adriana fala, não, vou plantar mais árvore frutífera não, porque
suja tudo, porque tem manga para burro. Para burro não, para gente. Né? Aí eu falei, tá vendo? A gente não precisa de tanta coisa. Porque eu fico doente vendo as mangas, né, se perderem lá. Né? Mas para que tem 4 mangueiras lá? Devia ter uma só, ou a metade só, sei lá. Né? Mas não, tem manga até o teto. Né? Tá bom, a gente vai chupando, né? Então, gente, Mateus capítulo 6, para a gente finalizar. Esse texto aqui é o texto do cuidado de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Muito lindo isso aqui, gente. Que diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Mas é verdade, né? No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, se as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, né, no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Caramba, mas a gente só vive preocupado, né? Preocupado com o que vamos comer amanhã. Aí a pessoa fala assim, amanhã lá em casa só tem na geladeira água. Não é verdade? Ainda bem que tem água, né? Lá em casa só tem ovo. Gente, muito bom ovo. Eu como 2 ovos, pelo menos 2 por dia, cozido. Meu café da manhã tem que ter ovo, batata doce, né? Farelo de trigo, de aveia. Eu estou igual o cavalo hoje. Né? Eu nem sabia que eu ia chegar um dia e comer farelo. Comprei tanto farelo lá para as vacas, lá em casa, lá para os cavalos, e hoje eu estou comendo farelo. Gente, que progresso, que evolução. Né? E a gente preocupado com o que vai comer, com o que vamos vestir. Né? E eu fico imaginando, lá em casa tem esse negócio, né? Lá nós tínhamos um casal de... como é que é aquele pássaro? João de Barro. O João de Barro é fora de série, né? É um exímio construtor. E eu ficava imaginando, né? Como que Deus faz? É Deus é que faz. Né? Lá nós temos um bombeamento de água, né? Para a caixa d'água. Caixa muito alta, aquela coisa toda. E todo dia eu encho a caixa e a caixa transborda. Poxa vida, eu ainda falei, né? Eu vou botar um automático que acaba esse problema. Não precisa ficar desligando, encheu, pum, desarma automático. Mas e os pássaros? Aí o João de Barro ia lá beber água que transbordava da caixa. Aí eu deduzi, então aí tem Deus na parada. Deus faz com que essa água transborde, né? E o
pássaro bebe água. Eu tenho uma tampa de caixa d'água lá, em cima de um poço artesiano, que eu nem uso, né? E todo dia eu encho aquela tampa de caixa d'água, né? De água, para os pássaros irem lá beber água. Eles precisam de água. Aí o pessoal aqui fala, mas e o dengue? Dengue, lá não tem esse negócio não, porque a perereca come tudo. Perereca come tudo que é dengue lá, tudo que é mosquito, né? Não tem esse negócio não. Então, gente, eu vejo o cuidado de Deus. Em tudo, se você analisar, se você parar para pensar, você vai ver que Deus está cuidando. Não, providenciou uma água, não, caiu a manga, de noite cai manga beça, por quê? Porque tem gambá que vai lá comer, as minhas custas. Vão lá, coitado, tem que comer, né? Mico, gente, os micos, passa lá em cima da minha casa, atravessa lá o fio, vai tudo comer banana lá no bananal. E nem pede. Nem pede. É muito mal educado. Passa no telhado fazendo um barulho. Aí a Carla, o que é isso? Eu falei, seus micos. Fica pagando mico. Né? É mico. Mas é gostoso, né? É bom a gente conviver com isso. É uma vida diferente, né? A gente está lá há 22 anos, 23, né? Uma vida diferente, né? E ali nós vemos o poder de Deus, cuidando da natureza, cuidando dos pássaros, né? Cuidando dos lírios. Olha só, nem Salomão se vestiu como o lírio que Deus veste. Que coisa, né? Então você vê que eu quero animar você, né? Para que você entenda que Deus está cuidando de você, mesmo nessa sua dificuldade, nesse problema que você está vivendo, que está atravessando. E olha, logo, logo Deus vai te dar a vitória. Amém? Então, Jesus deu um forte motivo para evitar a ansiedade indevida. Ela não serve para nada. Só serve para a gente tomar remédio controlado, isso, aquilo. Então, que o Senhor te cure, né? Cuidado vem do latim cura, que o Senhor te cure. Feche os seus olhos, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo seu cuidado. E sabemos, ó Deus, agora temos mais certeza ainda pelos textos bíblicos, de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continua, Senhor, nos abençoando, nos sustentando e animando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé. E vamos para casa. Levante suas mãos, maravilhoso Deus. Aqui estão, ó Deus, não simples papéis, mas necessidades, ó Pai. O teu povo expressou aqui a necessidade de pessoas que precisam de cura, de libertação, de restauração. Senhor, que tu possa, de uma forma sobrenatural, atuar nesses pedidos, ó Pai. E leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, guardando, ó Deus, a nossa semana que está começando hoje, e que tenhamos, ó Deus, uma entrada de ano na tua presença, e que ano que vem seja bem melhor do que esse, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão. Tem um saco de manga ali, se você quiser